Existe uma guerra invisível acontecendo agora, e o principal campo de batalha é a sua mente. O seu adversário espiritual sabe exatamente se você está preparado para lutar ou se está completamente exposto. Você se sente pequeno, jogado de um lado para o outro pelas circunstâncias, luta contra pensamentos de culpa, medo e fracasso, acreditando que você é o problema. Você se vê magoado por pessoas, especialmente na igreja, e sente vontade de recuar e não se envolver mais. A verdade é que a sua força não vem da sua coragem, mas da sua conexão. E toda a armadura que você precisa para a vitória total não é algo que você precisa conquistar. Você já recebeu de graça. O inimigo não tem medo de quem tem a armadura. Ele teme quem decide vesti-la. Talvez você esteja vivendo no deserto, preso a feridas do passado, usando-as como desculpa para sua amargura hoje. A dor é real, mas ela não pode ser uma sentença perpétua. Se você está pronto para parar de lutar por uma vitória e começar a lutar a partir da vitória que já é sua, fique comigo. Peço que me acompanhe em uma jornada hoje, uma jornada que começa não apenas com a leitura de um texto, mas com a decisão de mergulhar em suas profundezas. Nosso ponto de partida se encontra nas antigas e vibrantes palavras escritas aos Efésios. No capítulo 6, vamos desvendar juntos um tema que pulsa no âmago de toda a existência. Uma realidade que, quer a reconheçamos ou não, define os contornos de nossas lutas e triunfos. A arte da vitória sobre o adversário espiritual. Em nossa caminhada, muitos de nós, por vezes, nos sentimos perigosamente pequenos, como se fôssemos meras folhas ao vento, jogados de um lado para o outro pelos caprichos de circunstâncias que não controlamos e por sombras que mal compreendemos. Carregamos o peso de nossas falhas, as cicatrizes de nossas feridas e a ansiedade de um futuro incerto. Mas a verdade fundamental, a rocha sobre a qual quero que construamos nosso entendimento hoje, é esta: se Cristo verdadeiramente habita em você, se o Espírito do Deus vivo fez de seu coração sua morada, então sua identidade foi radicalmente transformada. Você não é um peão em um jogo cósmico. Você foi investido de uma autoridade celestial, de um poder que não emana de sua frágil força humana, mas que flui diretamente da presença inextinguível dele em sua vida. Esta autoridade não é um conceito abstrato ou um prêmio a ser conquistado. É uma herança, um direito de nascimento que precisa ser não apenas conhecido intelectualmente, mas vivido, respirado e exercido a cada passo. Em Cristo, a hierarquia foi invertida. Você é a cabeça e não a cauda. Está por cima e não por baixo. Pai, antes de darmos o primeiro passo, nós nos aquietamos diante de Ti. Agradecemos por esta palavra, por este mapa que nos deixaste. Pedimos que ela transcenda a tinta e o papel, que se torne uma ferramenta viva e afiada em nossas mãos e em nossos corações. Capacita cada pessoa que lê estas linhas a se apropriar de sua verdadeira força, a vestir a armadura que já lhe foi dada e a caminhar na certeza de que não foi criada para a derrota, mas para a vitória retumbante em nome de Teu Filho. Nossa exploração estratégica começa, como mencionado em Efésios 6, a partir do verso 10. É aqui que o apóstolo Paulo, um mestre da guerra espiritual, nos revela o arsenal divino, a armadura de Deus. É crucial entender desde o início que não estamos falando de uma proteção literal, forjada em metal e couro. Esta é uma armadura espiritual, invisível aos olhos naturais, mas inconfundivelmente real e visível no reino do Espírito. E acredite, o adversário que opera nesse reino sabe com absoluta certeza se você está vestido e preparado para a batalha,
ou se está exposto e vulnerável. O primeiro princípio, a fundação de toda a nossa estratégia, é encontrado no verso 10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Observe a precisão da linguagem. A força não se origina em nós. Não é um chamado para sermos mais corajosos, mais disciplinados ou mais resilientes por nossa própria conta. É um chamado para sermos fortalecidos nele. A força é um dom que recebemos através de nossa união íntima com ele. Nós a extraímos diretamente da fonte inesgotável que ele se compromete a prover. É como um soldado que não depende apenas de seus próprios músculos, mas está conectado por um rádio a um comando central que lhe fornece inteligência, estratégia e reforços ilimitados. Nossa força não está em nossa capacidade, mas em nossa conexão. Mas o que, na prática, significa essa união com Deus? Como essa conexão se manifesta em nosso dia a dia caótico? O texto fala de um relacionamento pessoal, de uma intimidade cultivada, não nos grandes palcos, mas no secreto, no silêncio do nosso quarto, na quietude de uma manhã, antes que o mundo desperte. A única maneira de sermos continuamente fortalecidos é investindo tempo regular, pessoal e de qualidade com Deus. Esse tempo a sós com Ele é, e digo isso com toda a convicção, mais crucial do que a participação nas mais inspiradoras conferências ou nos cultos mais fervorosos. É vital aprender em comunidade, absorver o conhecimento compartilhado. Mas o conhecimento sem a revelação pessoal é como ter um mapa sem saber onde você está. Nada substitui o momento em que você, em casa, desliga as distrações, abre seu coração, pega suas anotações e por uma hora, simplesmente, permanece na presença de Deus, pedindo ao Espírito Santo que teça todas essas verdades em sua alma, que as traduza do intelecto para o espírito, que as transforme de informação em transformação. O Salmo 91 nos oferece uma das promessas mais espetaculares de toda a Escritura, uma verdadeira cláusula de proteção divina. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. A consequência dessa habitação é uma segurança quase inconcebível. O Salmo prossegue descrevendo proteção contra laços, pestes, terrores noturnos e setas que voam de dia. É uma equação espiritual direta e inegável para derrotar o inimigo de forma consistente. É preciso habitar na presença de Deus. Não se trata de uma visita esporádica, mas de uma moradia constante. Quando fazemos de sua presença nosso lar, uma atmosfera diferente nos envolve. A própria glória de Deus se torna um manto sobre nós, um campo de força espiritual. As pessoas ao nosso redor podem não entender o que vem, podem não ter o vocabulário para descrever, mas elas sentem a paz que excede o entendimento. A sabedoria que não parece ter origem em nossa experiência, a força que nos sustenta em meio à tempestade. Seu dia inteiro flui de maneira diferente. Sua mente se torna mais clara e afiada. E você desenvolve um discernimento aguçado, uma capacidade quase instintiva de reconhecer os ataques e as mentiras do inimigo no momento em que eles surgem. A instrução tática continua no verso 11. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Analisemos essa frase. Revesti-vos é um verbo de ação, um comando, não uma sugestão. É uma responsabilidade nossa. Encontramos esse mesmo verbo por toda a Bíblia. Revesti-vos do novo homem, revesti-vos de amor, de misericórdia, de bondade. Aqui, o chamado é para nos vestirmos com o equipamento de proteção completo que Deus providenciou. E a notícia mais libertadora é que você não precisa forjar
essa armadura. Você não precisa merecê-la. Toda a armadura de que você necessita para obter vitória total sobre o inimigo já foi entregue a você. No momento de sua conversão, como um presente da graça de Deus, você já tem. Ela está à sua disposição. Contudo, e este é um ponto de inflexão crítico, saber que você possui um arsenal não vence guerra alguma. Ter a armadura guardada em um canto, acumulando poeira espiritual, de nada adianta. A ordem é clara e intransigente. Vista menos A. Coloque-a em prática. Isso exige de nós uma postura radicalmente diferente da passividade que o mundo prega. Exige ser ativo, ser agressivo espiritualmente, ser vigilante. Significa orar não como um ritual, mas como um ato de guerra. Significa fincar os pés na palavra de Deus e se recusar a ser movido. Significa não permitir que o diabo o use como um capacho para limpar suas botas sujas. O adversário tem um tipo preferido de cristão: o passivo, o preguiçoso, o morno, aquele que vive sua fé na defensiva, sempre reagindo, nunca agindo, aquele que espera sentir vontade para orar, para ler a Bíblia, para perdoar. Se você basear sua vida espiritual em seus sentimentos flutuantes, a derrota será rápida, certa e devastadora. É por isso que tantas vezes o ambiente da igreja, que deveria ser um hospital para a alma, se torna um campo de feridas. O inimigo, um estrategista mestre, sabe que quando você começa a se envolver, a usar seus dons, a servir, você se torna uma ameaça. Então, ele arma ciladas, usa pessoas, muitas vezes outros cristãos, para magoá-lo, para ofendê-lo, para desapontá-lo. E por quê? O objetivo dele é sempre o mesmo: fazer com que você recue para a segurança aparente da multidão, para a invisibilidade da passividade, para que diga: já chega, não quero mais me envolver. É doloroso demais. Ele quer que você seja apenas mais um nome na lista de membros, aquecendo um banco no domingo, mas inofensivo no campo de batalha de segunda a sábado. Mas a vitória exige o oposto. Exige envolvimento. Exige estar ativo. Exige ler a palavra não como literatura, mas como o pão diário que nutre seu espírito. Exige orar não apenas com uma lista de pedidos, mas com a autoridade de um filho do rei. E, crucialmente, exige abrir a boca e usar a arma mais poderosa contra a mentira, a verdade. Quando o inimigo sussurrar em sua mente que você é um fracasso, você precisa declarar em voz alta: não, eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Quando ele disser que Deus o abandonou, você precisa proclamar: está escrito, ele jamais me deixará, nem me desamparará. Marcos 13:33 nos dá uma advertência urgente: fique de sobreaviso, constantemente alerta, vigie e ore. A primeira linha de defesa em qualquer guerra é a inteligência, o reconhecimento do inimigo. Precisamos de um discernimento apurado para reconhecer a voz sutil do inimigo no instante em que ele começa a tecer suas mentiras em nossos pensamentos. Assim como Jesus fez no deserto, nossa resposta imediata a cada ataque mental deve ser um sonoro e inabalável: está escrito. Em apenas 4 versos, no Evangelho de Marcos, o mestre repete a mesma ordem com ênfases diferentes. Vigie é um chamado para despertar nossa carne, para sacudir a letargia espiritual que tão facilmente se instala. É um grito de guerra contra a preguiça e a mornidão. É aqui que o verdadeiro crescimento cristão acontece. Não nos momentos de êxtase no topo da montanha,
mas nos momentos de decisão, no vale da fadiga. O verdadeiro crescimento ocorre quando não sentimos a menor vontade de fazer o que é certo, de perdoar, de orar, de ser gentil, de ler a palavra menos más. Pela fé e obediência, nós o fazemos mesmo assim. Essa decisão de agir contra nossos sentimentos é o que constrói o músculo espiritual. O segundo passo, portanto, é se revestir ativamente da armadura, uma decisão diária e intencional. E o terceiro, igualmente vital, é conhecer o seu inimigo. Sun Tzu, em A Arte da Guerra, disse: se você conhece o inimigo e conhece a si mesmo, não precisa temer o resultado de 100 batalhas. Não permita que o diabo o conheça melhor do que você o conhece. Estude suas táticas. Saiba, em primeiro lugar, que sua natureza fundamental é a mentira. Ele é o pai da mentira, um enganador mestre, cujo único propósito é roubar sua alegria, matar seus sonhos e destruir seu testemunho. Ele quer que você se sinta perpetuamente mal consigo mesmo, atolado na lama da culpa e da condenação. Mas as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Deus nos chama ao arrependimento e ao perdão para que possamos nos levantar e seguir em frente. O diabo quer que fiquemos paralisados no erro, definidos por nossas falhas passadas. É por isso que uma das peças mais importantes da armadura é a couraça da justiça. Não a nossa própria justiça falha, mas a justiça de Cristo que nos foi imputada. Revestir-se dela é saber quem você é em Cristo, independentemente do que você fez. Entenda também que a tática preferida de Satanás é agir através de pessoas. Todos nós temos relacionamentos em nossas vidas que, por vezes, nos levam à beira da loucura. É instintivo, é humano focar nossa raiva e nossa frustração na pessoa que é o veículo da ofensa. Mas a palavra de Deus nos eleva a uma perspectiva mais alta, uma visão estratégica. Nós não lutamos contra a carne e o sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Pare de desperdiçar sua energia emocional e espiritual em uma fúria inútil contra pessoas e comece a repreender o verdadeiro inimigo por trás da cortina. Pessoas feridas, invariavelmente, ferem outras pessoas. Elas não são o inimigo, são um campo de batalha. Elas são, muitas vezes, prisioneiras de guerra, infelizes consigo mesmas e, por isso, espalham essa infelicidade. Sua batalha não é com elas. Sua resposta estratégica não é o confronto direto e amargo, mas a intercessão, a oração e o estabelecimento de limites saudáveis. Entregue-as a Deus, que é o único que pode verdadeiramente transformá-las, e coloque o diabo em seu devido lugar, debaixo de seus pés. Lembre-se, a alegria do Senhor é a sua força. Não a negocie por nada neste mundo, muito menos por uma ofensa. Saiba, ainda, que sua mente é o principal campo de batalha desta guerra. É no teatro de seus pensamentos que a maioria das vitórias são ganhas ou perdidas. Seja um sentinela implacável na porta de sua mente. Como diz 2 Coríntios 10, leve cativo todo pensamento que se levanta arrogantemente contra o conhecimento de Deus. Não seja um receptor passivo de todo pensamento que flutua em sua consciência. Quando uma ideia errada, um pensamento de medo, de luxúria, de amargura ou de dúvida surgir, identifique-o, capture-o e submeta-o à verdade da palavra de Deus. Rejeite-o ativamente. Isso não vem de Deus. Isso é uma mentira. Diabo, saia daqui. O princípio é simples. Onde a mente vai, o homem a segue.
Se você nutrir pensamentos de ofensa, sua vida produzirá o fruto da amargura. Se você meditar na pureza e na verdade, sua vida produzirá o fruto da santidade e da liberdade. O verso 13 de Efésios nos dá o clímax desta sessão, uma ordem para tempos de crise. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Preste atenção a esta frase. O dia mau, a Bíblia é realista. Ela não promete uma vida sem dificuldades. Ela nos garante que haverá o dia mau. Haverá a prova, a tribulação, o dia em que o céu parece de bronze, a oração não passa do teto e tudo o que pode dar errado. Nesses dias, a ordem não é avançar, não é conquistar novos territórios. A ordem é uma só. Fique firme, resista, recuse-se a desistir. Recuse-se a retroceder 1 centímetro. O que você está passando, por mais escuro e interminável que pareça, vai passar. A vitória está vindo, mas no caminho outra tribulação pode surgir. E é precisamente durante essas provações que somos mais violentamente tentados a desistir de tudo, a duvidar do caráter de Deus, a culpá-lo cinicamente por nosso sofrimento. A história dos israelitas no deserto é uma ilustração trágica e poderosa deste princípio. Eles levaram 40 anos para completar uma viagem que deveria durar 11 dias. Eles vagaram em círculos intermináveis, morrendo na mesma areia em que poderiam ter marchado para a vitória. E o que os manteve presos não foi a força dos gigantes em Canaã, não foram os exércitos dos povos vizinhos. O que os manteve no deserto foram suas próprias atitudes. A forma como agimos no meio do nosso deserto pessoal determina quanto tempo permaneceremos nele. Uma de suas piores e mais recorrentes atitudes era a murmuração, a tendência de culpar a Deus e a Moisés por cada dificuldade. Eles nunca sairiam daquele ciclo vicioso até que assumissem a responsabilidade por suas próprias reações e atitudes. Muitos de nós vivemos acorrentados a desertos semelhantes. Usamos as feridas do nosso passado como uma justificativa para a nossa amargura presente. O abuso que sofremos, a traição que experimentamos, a injustiça que nos marcou, tudo isso é real e doloroso. O passado pode, de fato, explicar por que temos certos problemas, por que lutamos com certas inseguranças. Mas ele não pode e não deve ser uma desculpa para permanecermos neles para sempre. Em Cristo, você tem o poder de mudar. O que quer que o diabo tenha feito com você no passado, não dê a ele a permissão de continuar a fazê-lo pelo resto da sua vida. O caminho para a liberdade passa pelo perdão, perdoar aqueles que o feriram. Não porque eles merecem, mas porque você merece a paz. Deixe para trás o peso morto do ressentimento e abrace a vida abundante que Jesus conquistou para você na cruz. E se, neste exato momento, uma voz em sua mente está sussurrando que é tarde demais, que o estrago já foi feito, que você perdeu sua chance, eu quero que você ouça isto como uma palavra profética para a sua alma. Não é tarde demais para você ter a melhor vida que possa imaginar. Nosso Deus é um Deus de redenção e de recomeços. Ele tem um plano B, um plano C, um plano para cada letra do alfabeto, se for preciso. E o mistério insondável de sua graça é que ele é especialista em fazer com que o plano B seja ainda mais glorioso do que o plano A original. Não faz sentido para a nossa lógica linear e limitada, mas ele é Deus. Ele não está preso às nossas falhas. Ele pode pegar os pedaços quebrados de sua vida e construir um mosaico mais belo do que você jamais sonhou. Portanto, fique firme. Quando as provações vêm, a tentação humana mais comum
é descontar nossa dor e frustração naqueles que estão mais próximos. Tornamo-nos rabugentos, duros, difíceis de conviver. Só porque você teve um dia terrível no trabalho, não significa que sua família mereça ser o alvo de sua ira. Temos que internalizar uma verdade profunda e transformadora. Deus está infinitamente mais interessado em nos mudar através das circunstâncias do que em simplesmente mudar as nossas circunstâncias. Ele está mais focado em nosso caráter do que em nosso conforto. Quando Ele termina a obra que está fazendo em nós, através de uma determinada prova, Ele a remove. E nós emergimos do outro lado, não apenas sobreviventes, mas mais fortes, mais puros, mais parecidos com Cristo. Chegou a hora de mudar nossa postura. É hora de se levantar do pó da passividade e da autocomiseração. Declare hoje, com uma convicção que brota do fundo do seu espírito: eu tenho autoridade sobre o diabo. Em nome de Jesus, eu posso e vou derrotá-lo. Eu serei ativo, ousado e vigilante. Eu não estou lutando por uma vitória que talvez aconteça. Estou lutando a partir de uma vitória que já foi conquistada para mim. Eu vou vencer esta guerra. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia em Efésios 6. Hoje eu vou falar sobre maneiras de derrotar o diabo. Você é uma pessoa de autoridade e poder se você tem Cristo em sua vida, e você precisa usar esta autoridade e caminhar em poder. Você é a cabeça e não a cauda. Está por cima e não por baixo. Pai, nós te agradecemos por esta palavra, para ajudá-la a usar a sua força e não ser derrotada pelo inimigo. Primeiramente, Efésios 6, começando no verso 10 até o 18. Nos ensina sobre a armadura de Deus. Ela é uma armadura espiritual. Não é uma armadura que pode ser vista com os olhos. Contudo, ela pode ser vista no plano espiritual. Ela não pode ser vista com seus olhos naturais, mas ela pode ser vista no reino espiritual. E acredite-me, o diabo sabe se você tem sua armadura ou não. Então, queremos falar hoje sobre as diferentes partes da armadura. Eu quero começar no verso 10, porque é assim que nós começamos a derrotar o diabo. No demais, seja forte no Senhor. Seja fortalecido através da sua união com Ele. Tire sua força dele, essa força que ele se compromete a prover. Bem, o que é a união com Deus? O verso está basicamente falando sobre o nosso relacionamento íntimo e pessoal com Deus e sobre o tempo que nós passamos, que gastamos com Ele, e a única maneira de nós sermos fortalecidos é passando um bom tempo pessoal, regular e de qualidade com Deus. O tempo pessoal que você passa com Deus é mais importante do que ir a conferências como esta aqui hoje. É importante participar de reuniões como estas e aprender. Mas você já ouviu muitas coisas aqui. E uma das coisas mais importantes que você pode fazer é ir para casa. E, assim que você tiver a oportunidade, tire uma hora e fique com Deus, pegue as suas anotações e peça ao Espírito Santo para colocar todas estas coisas juntas em você e revelá-las a você e te ajudar a não esquecê-las. Eu acredito que insultamos a Deus quando corremos para alguém e não temos tempo para Ele. Salmos 91 nos ensina muito claramente que se habitarmos em um lugar secreto, não haverá nenhum demônio que terá autoridade e poder sobre nós. Se você quer derrotar o diabo, você tem que passar tempo com Deus. O diabo sabe se você tem passado tempo com Deus ou não. Eu acredito que as pessoas podem perceber, elas podem saber o que estão vendo ou não, mas eu acredito que quando passamos o tempo com Deus, há uma atmosfera diferente que nos envolve. Eu acho que essa diferença é a presença de Deus que está sobre nós. As pessoas não conseguem
compreender, mas podem sentir que há alguma coisa diferente em nós. Você não se sente muito melhor quando passa o tempo com Deus? De manhã, seu dia não fica muito melhor do que quando você o ignora? Nós ficamos afiados em reconhecer os ataques do inimigo se passamos um tempo regular com Deus. Salmos 91. Eu quero que você veja isso. Aquele que habita no lugar secreto, no esconderijo do Altíssimo, e descansa à sombra do Deus Onipotente. O que a Bíblia amplificada diz, não há inimigo poderoso algum que possa resisti-lo. Inimigo algum que possa resisti-lo. Se você lê o Salmo 91, ele nos ensina literalmente que não importa que tipo de poder demoníaco ou que tipo de destruição vem contra nós, sempre teríamos vitória. Mas ele começa dizendo: apenas aqueles que habitam no lugar secreto, no esconderijo. Então, por favor, lembre-se que se você quer derrotar o diabo, você tem que ter a presença de Deus em sua vida. Isso significa que você tem que passar um tempo pessoal, privado, de qualidade e regular com Deus. Quantos acham que é difícil fazer isso? O diabo tenta roubar esse tempo. Não tenta? Certo. Verso 11 diz: revestimos de toda a armadura de Deus, a armadura de um soldado armado pesadamente, com as provisões de Deus, para que você possa ser capaz de vitoriosamente ir contra todas as estratégias e enganos do diabo. Agora, revestimos é uma expressão que encontramos em muitos lugares na Bíblia. Revestimos do amor de Deus. Colossenses 3. Revestimos da misericórdia de Deus. Aqui diz que nós estamos revestidos da armadura completa de Deus. Este é o segundo passo e é muito importante. Mas ele requer algumas atitudes da nossa parte e requer que nós vamos além de nossas emoções. Justiça. Ele tem nos dado, por exemplo, mas precisamos nos revestir dela. Temos que caminhar em justiça. Toda a armadura que você precisa para derrotar o diabo, você tem recebido como presente de Deus. Todos digam: eu já a tenho. Você realmente tem o que precisa para derrotar o diabo, mas carregá-la do seu lado. Ou apenas saber que você a tem não vai adiantar nada. A Bíblia diz: revista-se. Revista-se da armadura de Deus. A Bíblia diz para você revestir-se de Cristo, de uma nova natureza, e desfez-se da velha. Então nós temos o trabalho de colocar e retirar. Isso significa, literalmente, ser ativo, ser agressivo, vigiar, orar, fazer a sua parte e não deixar o diabo deitar e rolar em cima de você. Vá até Marcos 13 por 1 minuto. Quantos de vocês têm o costume, às vezes, de ser um pouco preguiçosos e passivos? Vamos, sejam honestos. É a pior coisa que você pode fazer se você quer derrotar o inimigo, porque isso é exatamente o que ele está procurando. Alguém que seja passivo e espere que ele vá embora. O diabo nunca vai te deixar só porque você quer ou porque você espera. Você tem que repreendê-lo, resisti-lo e ficar contra ele. Tem que fazer a sua parte. O diabo ama um cristão inativo, passivo, preguiçoso e morno. Quantos de vocês sabem que se você espera sentir vontade de fazer o que deve fazer, você será derrotado muito rapidamente? Você tem que ser ativo, tem que estar envolvido, tem que estar comprometido. Por que você acha que, frequentemente, quando está envolvido com uma igreja, você é ferido? Por que o diabo arruma várias pessoas para te magoar quando você começa a se envolver na igreja? Eu posso te dizer exatamente porque ele quer que você volte atrás e diga: bem, eu não quero mais saber de nada. Eu vou embora. Eu vou para casa. Eu não quero me envolver. Ele quer que você viva como a maioria das pessoas está vivendo, sendo apenas um membro da igreja e faça parte da multidão. Você precisa estar envolvido,
estar ativo e a igreja. Ler a sua Bíblia, precisa orar, precisa abrir a sua boca e falar para o diabo calar a sua boca. Quando ele mentir para você, alguns de vocês não rebatem o diabo, mas antes que esta conferência acabe, você vai aprender como rebater o diabo ou ele vai te comer no almoço. Amém. Então olha o que diz em Marcos 13, começando o verso 33, fique de sobreaviso. Constantemente alerta e vigie e ore, pois você não sabe quando virá o tempo. Então, a primeira coisa a fazer é sermos prudentes como uma serpente. E precisamos estar alertas e reconhecermos que é o diabo assim que ele começar a mentir para nós. Assim como hoje eu te contei que o diabo estava atacando a minha mente só porque eu estava cansada. Eu reconheci imediatamente que era um inimigo. Então eu comecei a orar no Espírito Santo, porque eu sei que esta é uma linha de defesa contra ele. E eu não posso ouvir o que ele está dizendo sem eu falar mais alto. Quando o diabo mentir, a primeira coisa que você tem que fazer é abrir a boca e dizer a palavra de Deus, assim como Jesus fazia. Está escrito. Fique atento, constantemente alerta. Vigie e ore. Verso 34. Assim como o homem que está saindo de viagem, quando deixa a sua casa, ele avisa seus empregados, dá ordem a cada um, particularmente dá ordem ao porteiro, para ficar constantemente alerta e vigiar. Portanto, vigie, fique extremamente atento, seja cauteloso, pois você não sabe quando o dono da casa virá, se é à tarde, se é à meia-noite, se é ao cantar do galo ou se é de manhã. Vigie, eu digo, pois ele pode vir repentinamente e inesperadamente e te encontrar dormindo. Eu digo para todos, vigie, preste muita atenção, seja cauteloso, ativo e alerta. Quantas vezes em 4 versos ele diz exatamente a mesma coisa? Acorda. É isso que precisamos falar para a nossa carne, às vezes. Acorde. Prepare-se. Faça o que é suposto você fazer. Faça a sua parte. Vista a armadura de Deus e pare de ser preguiçoso, lerdo, morno, esperando que você sinta vontade de fazer algo, sendo tudo menos um cristão de verdade. Sabe quando você realmente cresce? Sabe quando nós crescemos como cristãos? Quando não sentimos vontade de fazer o certo e fazemos o certo mesmo assim? Eu vou dizer novamente, nós crescemos como cristãos quando não sentimos vontade de fazer a coisa certa e fazemos mesmo assim. Alguns provavelmente acordaram esta manhã e você não estava com vontade de vir aqui, mas você veio e você está entre aqueles que foram cheios do Espírito Santo. Bem, não importa o que o diabo diz quando você estava em casa, você podia ter sido passivo e ter ficado em casa. Então você teria perdido as bênçãos de Deus para você. Mas você não fez o que você sentiu vontade de fazer. Você fez o que você sabia que você deveria fazer. Quer saber a verdade? Quando eu acordei esta manhã, eu também não senti vontade de vir. Mas aí me lembrei que era importante que eu estivesse aqui. Vamos voltar a Efésios 6. A primeira coisa é você gastar tempo com Deus. E a segunda coisa é você se revestir da armadura de Deus. E você vai entender melhor sobre isso assim que continuarmos. A Bíblia diz que nós a colocamos e nós ficamos contra todas as estratégias e enganos do mal. A terceira coisa a fazer para derrotar o diabo é conhecer o seu inimigo. Não deixe o diabo te conhecer mais do que você o conhece. Em primeiro lugar, o diabo é um mentiroso. Ele é um enganador. E ele quer roubar e matar tudo o que ele puder na sua vida e te fazer tão miserável quanto ele puder fazer. O diabo quer que você se sinta mal
consigo mesmo. Quando você se sente culpado e fica mal consigo mesmo, isso não é bom. As misericórdias do Senhor se renovam a cada dia. Deus quer que nós confessemos nossos erros, que peçamos o perdão e continuemos. O diabo quer que atolemos o pecado. É por isso que temos que nos revestir da justiça. Temos que saber quem somos em Cristo e não dar ouvidos às mentiras de Satanás. Você tem que saber que Satanás age através das pessoas. Alguém aqui tem pessoas que te dão trabalho? Alguém aqui tem pessoas em sua vida que te deixam louco às vezes, ou certo? Agora sabe mesmo que você vai para longe delas? Você encontrará uma outra ali na esquina. Honestamente, por isso é que não é tão difícil para o diabo encontrar alguém para agir através dela e nos irritar. Pare de deixar as pessoas loucas e comece a perceber que o seu real inimigo é o diabo. Nós não lutamos contra a carne ou sangue. Vamos lá, não passe sua vida deixando as pessoas furiosas. Amarre o diabo, repreenda. Não deixe que ele roube a sua alegria. Se você está vivendo com alguém que não quer que você seja feliz, não deixe que ela te faça infeliz, porque ela não quer ser feliz. Você me ouviu. Você tem que conhecer o seu inimigo. Tem que saber que a sua mente é o campo de batalha. Você tem que ser cauteloso com os seus pensamentos. Muito, muito cauteloso com os pensamentos. Temos que ficar afiados para que quando vier um pensamento errado em nossa mente, nós façamos o que, segundo Coríntios 10, 10. Leve cativo. Leve cativo. Isso não é de Deus. Não estou pensando nisso. Diabo, saia daqui. A Bíblia fala para pensarmos coisas boas. Onde a mente vai, o homem a segue. Se você pensa sobre algo, é isso que você vai acabar fazendo. Se você pensa sobre o que fizeram com você, da próxima vez você confrontará a pessoa. Mas lembre-se, você não é o meu real inimigo. O diabo está agindo através de você. E ele é o meu inimigo. E eu sei como repreender o diabo. Sim, eu vou passar a minha vida fazendo o bem tanto quanto eu puder. E eu vou orar por você. E Deus é quem vai tratar com você. Amém. Eu vou dizer isso de novo porque eu quero que entenda isso. Você está relacionando com alguém. O inimigo está agindo através dela. Realmente não há nada de bom no que ela faz. Sim, pessoas assim nos irritam, nos deixam furiosas. Eu não vou falar para você não ficar chateado, mas você não vai ganhar nada culpando porque pessoas que estão machucadas, elas machucam pessoas. Não creio que as pessoas saiam da cama todos os dias pensando em quantas pessoas elas podem fazer miseráveis. Pessoas de coração duro por muito tempo são pessoas infelizes. Elas são miseráveis. Pessoas infelizes consigo mesmas. E elas fazem as outras pessoas infelizes porque são infelizes. O que você precisa perceber é que você não é o meu inimigo. Satanás é meu inimigo. E ele está agindo através de você. E ele está te usando. Não apenas tentando arruinar a sua vida, mas ele está tentando me usar para isso. E eu sei o que eu devo fazer por você. Eu vou orar por você. Eu vou colocar você nas mãos de Deus. Eu não vou tentar te mudar. Eu não vou nem desperdiçar minhas energias te deixando bravo. Eu coloco tudo nas mãos de Deus. Eu acredito que Deus vai trabalhar em você. E Ele está fazendo o que precisa ser feito. E agora eu vou colocar o diabo no seu devido lugar. E eu vou fazer o bem tanto quanto for possível fazer para as pessoas. E eu posso fazer isso e eu vou continuar contente, porque a alegria do Senhor é a minha força. Não deixe o diabo roubar sua paz. Não deixe roubar seu testemunho. Conheça o seu inimigo. Verso 13. Portanto, revista-se da armadura de Deus, para que você possa ser capaz,
no dia mau e no dia perigoso. E tendo feito tudo o que Cristo ordenou, vocês permaneçam firmes no seu lugar. Isso fala a respeito de um dia mau que vem contra nós. Está falando sobre provas e tribulações. E diz: quando você tem momentos difíceis, você tem que ficar firme. Tem que ficar firme. Ficar firme e tem que se recusar a desistir. Tem que recusar a desistir de tudo. Porque sabe, isto vai passar. O que você está passando vai passar. Há uma grande vitória vindo. Eu não quero te deixar desanimado, mas há uma outra tribulação que virá pela frente. Então nós devemos permanecer bem firmes. Então o verso diz: o dia mau, o que acontece durante as tribulações, somos tentados. Por isso você tem que usar a armadura e não ceder às tentações. Não é difícil fazer o que é certo, quando tudo parece certo. É difícil fazer o certo, quando nada parece estar certo para você. E você começa a buscar a Deus incessantemente e tira as forças de Deus do tempo que passa com Ele e consegue fazer o que é certo. Mesmo que todos os seus sentimentos estejam gritando que não. Quais são as coisas que somos tentados a fazer durante as provas e tribulações? A primeira coisa é que somos tentados a desistir. Alguém aqui que já deve ter falado: então, eu desisto. Que tal umas 25 vezes na semana? Isso não impressiona a Deus em nada. Outra coisa que fazemos nos momentos difíceis é duvidar de Deus. Outra coisa que fazemos no coração, às vezes, é colocar toda a culpa em Deus e deixá-lo zangado. Os israelitas passaram 40 anos no deserto, tentando fazer o que poderiam ter feito em 11 dias. Isso ainda me assusta. 40 anos perambulando pelo deserto, rodando, rodando, rodando e rodando em volta do deserto. Pensavam que eram os inimigos, mas Deus me deu uma série de ensinamentos há vários anos, chamado Mentalidades do Deserto. E Ele me mostrou que não eram os seus inimigos que os mantinham no deserto. Eram as suas atitudes sobre estar no deserto. Como nós agimos no deserto determina quanto tempo nós passaremos nele. Amém. Eles tinham muitas atitudes erradas, mas uma delas era culpar a Deus e a mãe Zé por tudo aquilo que acontecia com eles. Chega a ser engraçado. Você vê quantas vezes chega a ser engraçado. Você vê quantas vezes eles falaram: aqui está horrível. Se nós tivéssemos ficado no Egito, é tudo culpa sua. É tudo culpa sua. Nunca chegaremos a lugar nenhum, até que nós tomemos a responsabilidade pelas nossas atitudes. Eu passei muitos anos na minha vida ocupando o abuso que eu sofri, pela vida péssima que eu levava. E finalmente Deus me disse: esse é o motivo pelo qual você tem alguns problemas, mas não deixe que isso seja uma desculpa para sempre. Finalmente eu tive que dizer: eu tenho Deus em minha vida agora e eu posso mudar. Eu não tenho que ficar desse jeito. Eu posso mudar.